Olá, meu nome é Franciele Castro e junto com os meus colegas Alcimar Kowalski e Oriana Gaio, produzimos o artigo Formação Docente como pressuposto de investigação na área de TI. Este artigo foi produzido durante o estudo de uma disciplina no Programa de Educação e Novas Tecnologias de mestrado. O nosso público-alvo foi a coordenadora e duas professoras do curso superior de Tecnologia da Informação de uma faculdade particular situada em Curitiba. Antes de iniciar o nosso projeto e a coleta de dados, nós submetemos a nossa pesquisa ao Comitê de Ética para que fosse analisado as perguntas e validado para que fôssemos a campo. Com a autorização e a validação do Comitê de Ética, nós iniciamos a nossa coleta de dados, que foi realizada por meio de entrevistas feitas por Skype, qual foram gravadas e posteriormente estudadas e coletadas e analisadas por este grupo de trabalho. Durante as entrevistas de Skype, as professoras assinaram o termo de compromisso e concessão de dados para que pudéssemos publicar trechos das entrevistas e também os áudios da entrevista, que vou mostrar logo adiante. Este artigo visa abordar a visão do papel do professor formado no século XX na condição de formador do século XXI. Durante a nossa pesquisa, nós utilizamos os autores José Moran, Laurence Bardan, David Ausubel e Marco Antônio Moreira. Na análise de conteúdo de Laurence Bardan, nós conseguimos identificar algumas categorias que foram tratadas no referencial desse trabalho. E essas categorias foram papel do professor, metodologias e aprendizagem. Como eu falei, foi um estudo qualitativo de natureza exploratória, que utilizamos a coleta de dados à entrevista. Agora eu vou mostrar um pouquinho as categorias emergentes, um trecho de cada entrevista, para que vocês entendam como foi levantado esses dados, tá? O docente, ela existe toda hora e todo lugar. Se a gente olhar em volta, sempre tem alguém aprendendo com outra pessoa que está ensinando, né? O que a gente precisa é ter disposição de aprender, de ensinar. A hora que você tem essas duas situações. Então, o professor da atualidade, ele tem que ser criativo, usar novos formatos de aula, usando estudos de caso, projetos, até seminários mesmo, para que o aluno consiga, colocando a mão na massa, consiga fazer com que haja o aprendizado. Trabalho, né, como professora, né, no sentido de transmitir conhecimento, permitir que o aluno tenha conhecimento sobre determinado assunto. Auxilio também na elaboração de conteúdos para que sirva como base para que alunos tenham conhecimento e aprendam um pouco mais sobre assuntos mais específicos. O que mais que eu faço? Tenho todo esse processo de orientação também, de tentar, de uma certa maneira, dar um norte para o aluno, aquele aluno que às vezes está, de uma certa forma, um tanto quanto perdido, assim, se é aquele mesmo curso que ele quer, de acordo com as necessidades, se ele está, de fato, gostando ou não. Mas o objetivo na verdade, é ser mediadora, né, em relação à construção do conhecimento que o aluno tem sobre os assuntos que ele vai trabalhar no decorrer dos anos dentro da faculdade. O que pode se notar é a importância dada pelas professoras e pela coordenadora do curso da adoção de metodologias de ensino adequada para que o aluno seja incluído como protagonista do seu aprendizado. E assim, as novas formas de ensinar, com a utilização de metodologias ativas e novos recursos, a partir das tecnologias, das TICs, permitem a autonomia do aluno no processo educacional, gerando assim motivação e engajamento dos alunos. A outra parte que a gente vai falar um pouquinho das metodologias. A gente tem outros interesses na vida que é necessário utilizar outros métodos de ensino para poder chegar no aluno.
tipo, outras formas de passar conhecimento. Se a gente for pensar, o ensino ele só acontece quando o aluno tem interesse e necessidade daquele conhecimento, senão ele não vai aprender. Não adianta ter método de excelência para isso, porque se o aluno não tiver interesse em conhecer aquilo, não adianta. Então, os métodos estudados e aplicados hoje em dia, eles têm como objetivo maior despertar esse interesse no aluno, né, de uma forma diferente. E por ser uma forma diferente, daí o cara já para, opa, esse negócio aqui é diferente, vou prestar atenção aqui. Daí, como existe esse interesse pelo diferente, ocorre então essa aprendizagem. Era o professor quem aprendia é o aluno. Um ensina o outro, né? O professor, ela é mútua, né? Não é só, não tem todo professor. Você pega de ambos os lados, eu acho, o aprendizado. De vários tipos de metodologias ativas de aprendizagem que possibilita que se trabalhe com o aluno de forma que ele venha, né, ele busque o conhecimento e você esteja ali para tirar as dúvidas dele, né, para esclarecer determinadas informações, dar um norte para saber o que ele faz, porque na verdade, se a gente for comparar com o dia a dia profissional, isso, a faculdade, ela nunca vai conseguir, independente seja um tecnológico, um bacharelado ou o que, independente do número de anos, ela nunca vai conseguir abordar todos os assuntos e fazer com que o aluno saiba tudo. A gente simplesmente serve ali como um mediador e tenta, de uma certa forma, mostrar e dar uns ensinamentos básicos, fundamentos básicos, para que o aluno possa sozinho buscar mais informações. Então, hoje, até o próprio mercado exige isso, né? Então, o que podemos entender é que existe um cenário favorável para ocorrer a aprendizagem significativa, uma vez que priorizar as metodologias apropriadas à realidade do aluno estabelece uma identificação e poderá ocorrer a alteração do comportamento do discente, promovendo uma estrutura cognitiva. Isso porque existe a relação entre os pontos importantes de determinado conteúdo e as referências no modelo mental do aluno. Então, essa mudança na atitude do professor em sala de aula e na forma de ensino que ele adota compromete a aprendizagem positivamente ou negativamente, né? Então, vamos ouvir mais um áudio aqui, que é o último áudio, que vai falar um pouquinho mais dessa categoria que a gente identificou. Eu vejo, sim, a universidade como um grupo de pessoas produzindo e distribuindo conhecimento. Mas eu também percebo que, infelizmente, cada um faz essa pesquisa e essa distribuição de conhecimento, cada um na sua área, né? Não existe uma inter-relação entre as áreas de conhecimento. E isso é muito importante hoje em dia, porque é tudo multidisciplinar, tudo interdisciplinar. Mas cada um está no seu nicho e não se envolve muito, né? Também eu acho assim que no Brasil as empresas e as universidades estão muito distantes. Isso é ruim porque cada uma puxa para o seu lado. Então a universidade quer ensinar o conteúdo, mas a empresa já quer o profissional pronto. Né? E daí não existe essa relação, então a gente fica meio que perdido. O aluno não gosta da universidade e a gente fica meio assim com a empresa. E eu também vejo... As novas tecnologias estão trazendo muitas coisas, muitas possibilidades para os professores que eles não tinham antes. Então eu vejo que a universidade hoje, ela tem que acolher o aluno de uma forma diferente. Ela não pode mais ser a expositora do conteúdo. Porque o aluno, hoje, ele tem esse conteúdo onde ele quiser. Então, basta um clique que ele consegue ter acesso a diversos conteúdos. Vejo a aprendizagem como todo e qualquer tipo de ensinamento que a gente pode vir a ter, conhecimento que a gente possa vir a agregar, independente do assunto, independente do tema. E, de uma certa maneira, está sempre aberto, né, a novas oportunidades, novas visões, de forma que você tenha sempre aquela questão de estar aberto a ter um novo, a querer conhecer mais, a querer aprender mais, a querer saber mais. Então, a aprendizagem para mim é isso, é essa questão de ficar a todo momento instigando novos conhecimentos, novas possibilidades, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso melhorar, né? Aprender com os próprios erros, enfim, isso vai para todas as áreas e campos, tanto profissional como pessoal. É você estar num constante aprendizado para melhorar.
né? O que você, de uma certa maneira, pode vir a melhorar, o que você precisa aprender, o que te falta, ou o que te sobra, o que você faz com isso e trabalhar isso da melhor forma possível. Nesse item do nosso trabalho, fica claro que existe uma preocupação do trabalho docente em cumprir o currículo e suas definições, mas o mercado de trabalho é um forte concorrente nas razões para a formação profissional, exigindo formação de qualidade em tempo recorde. Mas esse modelo educacional, ele está muito voltado à aprendizagem significativa do aluno, pois está relacionada a várias competências individuais e ela também deve ser desenvolvida em um grupo e direcionada pelo docente, onde o meio e os recursos contribuem fortemente nesse processo. O que pudemos identificar nos dados encontrados, quais foram os principais dados encontrados, foi, durante as pesquisas, uma forte preocupação com a formação do aluno, né? Esse papel do professor mediador, o papel do professor tecnológico, a mudança de atitude do professor em sala de aula e a proximidade com os alunos na dificuldade da aprendizagem, a aproximação daquilo que realmente vai despertar interesse do aluno. Uma questão bem importante ali é o cenário favorável para ocorrer aprendizagem significativa, que aí a gente vai falar de recursos tecnológicos, a gente vai falar de metodologias, tudo aquilo que envolve esse interesse do aluno, né, para que se torne uma aprendizagem realmente efetiva na sua formação, né? A importância de adoção de metodologias de ensino adequadas, qual eu já falei, o papel do professor e a mudança na formação docente. Esse item é bem importante porque a gente notou que não se falou durante as entrevistas quais foram submetidas às professoras, não houve uma fala muito forte dos programas de formação docente, preparando esse professor como formador, quais são os programas que são ofertados dentro da realidade deles ali, e para que se tenham o alcance das competências necessárias para atuar nesse novo modelo educacional ou nessa nova forma de ensino qual a gente está caminhando hoje em dia, né? E o mais importante ali, que eu acho que é o nosso objetivo dessa pesquisa, era mapear a ideia do professor formado no século XX como formador do século XXI, mas formador de professores, né? Formador docente. E a gente não viu isso muito forte na fala das pessoas que participaram das nossas pesquisas. Então, existe uma carência ali de identificação desse professor como formador docente. Ele entende ele mais como um mediador, como um atuante mesmo, um professor ali que transmite o conhecimento. Ele sabe da necessidade de mudança, né, dessa formação docente. Ele tem consciência de todas as necessidades e as competências, quais são esperadas do papel do professor, mas ele não ainda se coloca nesse patamar, ele ainda não se considera o professor formador, qual a gente estava buscando nesse estudo durante essa disciplina. Então, esse foi um pouquinho daquilo que a gente identificou, né? E nós notamos a preocupação dos entrevistados com a formação dos alunos como fundamental, né? E não identificamos nas respostas a ideia do professor como formador de professores. Eles não evidenciam o papel do formador docente como atividade inerente à função exercida, ou seja, eles estão muito mais ligados ao papel do professor em sala de aula do que formador docente como atividade inerente à sua função. Então, esse foi o nosso estudo. Eu agradeço a todos e espero a nova oportunidade para que a gente possa se reunir novamente. Obrigada!